Salvador, 20 de fevereiro de 1987. Treinesp, Sri Aurobindo sobre as três gunas. Primeira parte, Sri Aurobindo, Obras Completas, volume 3, páginas 335 a 337. Segunda parte, volume 20, A Síntese do Yoga, páginas 220 e 221, aproximadamente. Seria bom recomeçarmos mais uma vez a partir das gunas para concluirmos hoje. A colocação mais em linhas gerais foi que apenas a prática de Brahmacharya, quer dizer, a acumulação da energia primordial no corpo humano e de sua transformação em energias de tipos diferentes superiores, especialmente intelectuais ou mesmo espirituais, que isso somente não resolveria uma educação eficaz. Mas a isso deve ser acrescido a elevação do nível humano de estágios da natureza mais primitivos para estágios mais altos. E por isso então a questão das gunas, que é do trabalho do professor consciente baseado nos três níveis, de três elementos componentes que compõem a natureza humana, que cada um de nós tem tanto elementos de tamas quanto de rajas, quanto de sattva. Os elementos de inércia, peso, escuridão, elementos rajásicos de avanço não pensado, de projeção de si, de se apaixonar por algo ou alguém, etc. E cada um de nós tem elementos sáttvicos, quer dizer, quando fica quieto e quando a mente contempla, pondera as coisas a uma luz mais sutil, mais clara, mais equilibrada, mais harmoniosa. Ora, em cada um de nós, vamos dizer, os elementos são como que em quantidade diferentes presentes. E é mais frequente, na humanidade como ela é atualmente, encontrar o tipo tamásico com alguns elementos rajásicos e raramente equiparados com elementos sáttvicos, que só acordam em determinadas oportunidades ou só existem em relação a certos problemas ou assuntos. Ou então o homem mais rajásico, que tem dos outros também. Ora, raros são os homens sáttvicos, parece, entre nós. Que pessoas com uma mente de uma maior ponderação, mas não só ponderação, mas de uma luz mesmo, e que conseguem submeter seus elementos rajásicos e tamásicos a esta luz. Então, vamos ler mais uma vez. Me parece importante, me tocou profundamente quando ele diz que o educador, então, na Índia Antiga, tinha que trabalhar a partir das três faculdades, das três qualidades, e com o fim de levar o aluno a revelar e efetuar sua qualidade sáttvica em primeiro plano, removendo tamas e transformando rajas. Quer dizer, como o problema foi visto muito mais como que na substância humana e substância universal, da natureza universal, do que um problema de educação, de dar conhecimento, informação, ou então de bom comportamento, ou de integração na sociedade. São todos problemas assim de superfície, que podem ser feitas, mas com isso o homem não se resolveu. Ele como tal não se resolveu. Assim ele nem pode, mesmo se incorporando na sociedade,
nem pode dar a ela algo bom, porque ele como homem não cresceu e não chegou a seu maior equilíbrio, a sua maior luz que ele é capaz. Bom, então, mais uma vez, vamos deixar Brahmacharya agora não atrás, mas como no momento concluído as nossas reflexões acerca disto, vamos voltar para as gunas. Então, esta visão da alma humana como sendo um dínamo de energia, essa energia então tem que ser conservada e transformada para servir a fins maiores. Então, esta visão da alma humana não foi o todo do conhecimento no qual o hinduísmo antigo se baseou sua disciplina educacional. Em acréscimo, o hinduísmo antigo tinha a visão de que todo conhecimento está dentro e deve ser evocado através da educação muito mais do que infundido de fora. A constituição do homem consiste em 3 princípios da natureza: sattva, rajas e tamas. Então, a mais sucinta qualificação seria sattva, o elemento compreensivo, rajas, o elemento ativo, e tamas, o elemento passivo da ação universal, a qual, em um de seus milhares de aspectos, se manifesta como conhecimento, paixão, ignorância. A constituição do homem consiste em 3 princípios da natureza: sattva, rajas, tamas. Os elementos compreensivo, sattva, ativo, rajas, passivo, tamas, da ação universal. Então isso ontem, não sei, me pareceu assim muito grande, não? Que o nosso lugar verdadeiro na ação universal, que no papel, em aparência no mínimo, em termos de realização física, de ação, de ocupação de espaço físico, ou da duração, vamos dizer, de tempo físico, o grupo humano é nada, não é uma coisa tão insignificante dentro da ação universal, em termos físicos, materiais, totalmente insignificante. E no entanto parece que a ação nossa para o universo é da maior importância, maior significado. Pois só em nós, tanto quanto em nosso conhecimento, e a Mãe Sri Aurobindo afirma, assim, determinantemente, só sobre a Terra, neste universo, é possível a evolução da alma e da consciência interior, e com isto a ligação da nossa raça, nossa espécie, através dela, de toda a natureza, à consciência superior, suprema, e à força suprema, e ao amor supremo. Então isso só é possível sobre a Terra, não parece. A Mãe Sri Aurobindo afirma isto sobre a Terra e através de nós, no momento. Sim. Com isso, se afasta a possibilidade de existência de seres inteligentes em outros planetas? Eu não diria de seres inteligentes, mas seres, vamos dizer, em evolução e capazes de irem além de si para serem intermediários ou receptáculos de forças superiores. A Mãe, assim, determinantemente diz, só sobre a Terra esta evolução é possível. Sim. Não existe uma distinção no que dizem as palavras mundos e planetas, que deveria haver uma distinção? Eles falam mundos ou falam planetas?
Eu não entendo, porque mundos e planetas é uma outra coisa, não é? Sim. Essa afirmação de que é sobre a Terra não se referia a essa relação da Terra com outros mundos? Ele seria então um plano físico, um universo físico que é possível estabelecer? Os outros mundos são planos do universo. Mas eu não consigo planetas necessariamente situados no mesmo nível. Planetas físicos, no mesmo nível da Terra. Mas mundos, então, seriam outros níveis, outros corpos. Rival, então, esses mundos, ou planetas, estando num plano equivalente ao da Terra. No caso, podendo admitir um processo análogo de mundos. Eu não sei responder a pergunta. Eu entendo assim que neste universo, o único ponto onde uma tal experiência evolucionária está se efetuando e é possível para seres de qualquer mundo, seria aqui na Terra. Entendo isso assim. Eu vejo um texto do Sr. Rubino que ele fala que a experiência que aqui é feita agora foi feita já ou que a experiência que aqui é feita vai ter repercussão em outros tempos, em outros planos, como a experiência que foi feita em outros tempos, em outros lugares, tem a repercussão aqui. E ele fala em planetas ou coisas. Sim. Eu não sei se então a palavra presentemente ou atualmente ou deve ser acrescentada. Você explica tudo, talvez. Eu pessoalmente não sei de nada. Eu não tenho uma visão deste formato. É impossível. Só posso relatar o que eu li oportunamente nos escritos da mãe, ou nas conversas da mãe. E penso que bem também alguma coisa nesse sentido. Mas ao mesmo tempo confesso que não, vamos dizer, indaguei assim mais profundamente, apenas absorvi ou recebi isto e só posso relatar isto. E para mim, assim, a mãe dizendo isto é um testemunho naturalmente de uma qualidade indubitável, enquanto que se as mentes de cientistas ou de gente irrequieta de nossa época imagina ou quer ou projeta ou pesquisa, para mim não significa nada mais do que movimentos irrequietos de mentes modernas. Interessante. Sim. Mas só esclarecer em termos científicos mesmos, poderiam usar, se poderia fazer essa distinção. Tem um livro eu digo, por isso se deveria ter os textos em mão e reler mais uma vez cuidadosamente e tentar ver o que é dito. As questões assim, então. Então, mais uma vez, a constituição do homem consiste em 3 princípios da natureza: sattva, rajas, tamas, os elementos compreensivo, ativo e passivo da ação universal, a qual em um determinado, um só, de seus aspectos, de seus milhares de aspectos, se manifesta como conhecimento, sattva, paixão, rajas, ignorância, tamas. Quer dizer, esta ação universal se manifesta em milhares de aspectos. Um deles assume a formulação tripla de onde sattvas então se manifesta como conhecimento, rajas como paixão e tamas como ignorância. Tamas, agora a definição disto,
é uma obtusão ou passividade constitutiva que obscurece o conhecimento dentro e cria ignorância, inércia mental, lentidão, esquecimento, desinclinação para o estudo, inabilidade de pegar, de segurar seguramente ou pegar seguramente e distinguir. Então, as tamas é uma obtusão constitutiva ou uma passividade constitutiva que obscurece o conhecimento dentro e cria, assim, ignorância. Só para um momento, a passividade para nós tem amplamente esse sentido de ser algo negativo. É uma pessoa passiva. Mas a mãe, isso foi na última Ananda ou na próxima Ananda sobre atividade e passividade? Foi na última, não é? Sim. Está isso bem claramente que passividade, na verdade, significa receptividade, poder de receptividade. Como? Sim. Que no sentido, não positivo, no próprio sentido, por assim dizer. Enquanto entre nós, vamos dizer, passividade é algo negativo, normalmente. Então, só para evitar que aqui, como que se confirma, quando ele fala em passividade constitutiva, que isso necessariamente seja negativo. Não é. Para eu poder me entregar incondicionalmente, eu tenho que ser totalmente passivo. Enquanto ainda houver elementos ativos em mim que querem avaliar, participar, saber, reconhecer o que for, eu não me entrego totalmente. Só se eu conseguir me desfazer de qualquer força ativa em mim e ser inteiramente passivo, dar-me totalmente, doar-me totalmente, entregar-me totalmente. Só nesse momento sou capaz de me entregar. Para isso, então, uma confiança total, uma doação total, um abandono total de si é indispensável. Sem isso, não posso me dar totalmente. Quando alguma coisa do eu fica aceso, qualquer que seja a parte, não a doação, não a entrega total. Então, a passividade, nesse sentido, é a maior qualidade do mundo e é a mais difícil para nós. Nesse sentido que Lao Tse fala, por exemplo, da água como sendo o símbolo do perfeito. Eu citei isso algumas vezes. Porque a água não resiste a nada. Ela corre. Se tem um leito, ela está no leito. Se não tem leito, ela corre onde está sobre a rocha. Se tem um buraco, ela enche o buraco e continua depois. Tem uma fenda, entra na fenda, desaparece. Mas alguns, ela surge de novo e continua. Se tem uma pedra ou rodeia a pedra, ou salta em cima. Ela não faz condição nenhuma. Ela vai fluindo. Ela só tem a sua energia. Mas não estabelece nada como condição para si. Então a passividade perfeita de aceitar qualquer condição. Para a maior passividade, a maior força é necessária. Uma coisa implica na outra. A passividade não seria fraqueza, pelo contrário, seria uma super-força. Então, neste caso aqui, a passividade é uma passividade constitucional que obscurece o conhecimento dentro e cria ignorância. Então, aqui é um tipo determinado de passividade que não é favorável realmente. Indiferença não é esse tipo. Sim, certo? Ou que não pode ser como que tocado, acordado, interessado em nada. E cria então ignorância, inércia mental,
lentidão, esquecimento, desinclinação para o estudo. Estou pensando agora, deve ser inércia mental, lentidão mental, esquecimento mental. Que a questão aqui não é agora a guna entendida como no nível físico, mas a guna no nível mental. Porque a questão toda é como chegar à supra-intelectualidade, me parece. Por isso também, logo em seguida, desinclinação para o estudo, incapacidade de pegar um tópico, um assunto, de entender e distinguir. Não disciplinada, que obscurece o conhecimento. Então, o critério é o conhecimento. Então, o que é favorável é o desfavorável. Ou quais as formas desfavoráveis. Então, rajas é uma atividade não disciplinada que obscurece o conhecimento através da paixão, que é do apaixonar-se por uma ideia, fica fanático por uma ideia, seria através rajas. E assim não mais conseguir discriminar, ver com clareza. Está aberto, não? A outros elementos que queiram talvez se unir a tal ideia ou a uma transformação da ideia, o que for preciso. Então, rajas é uma atividade não disciplinada que obscurece o conhecimento através da paixão, apego. Então, se apego também mental, apego a ideias, a tipos de pensamento, a processos de pensamento, a processos de lógica, apego, vamos dizer, se então uma coisa esta, então necessariamente tem que dar nisto, se não, não é certo. Então, esse tipo de apego, possivelmente, causa, efeito. Preconceito cai bem dentro disto, predileção, ideias errôneas. Então, sattva é a que, na Índia antiga, o aluno deveria chegar. E sattva é então uma iluminação que revela o conhecimento escondido dentro e o leva à superfície, o traz à superfície, onde então a observação pode pegá-lo e a memória gravá-lo, registrá-lo. Então, tamas e rajas obscurecem o conhecimento interior. E sattva é a iluminação que revela tal conhecimento dentro, o traz à superfície, e na superfície agora as faculdades mentais podem trabalhar. Então, a observação pode pegar o conhecimento e a memória pode gravá-lo. Esse conceito da constituição da faculdade conhecedora fez com que o problema principal do professor fosse a remoção de tamas, o disciplinar de rajas e o acordar de sattva. Então, mais isso. Esse conceito da constituição da faculdade conhecedora fez com que o problema principal, capital, do professor fosse a remoção de tamas, o disciplinar de rajas e o acordar de sattva. O professor tinha de treinar o estudante a ser receptivo em relação à iluminação de dentro. Que o objetivo é totalmente diferente. O professor era o responsável para que o estudante conseguisse um dia abrir-se ao conhecimento que estava dentro dele. O disciplinar de rajas foi efetuado através de uma estrita disciplina moral
que induziu um estado calmo, claro e receptivo da mente, livre de uma auto-vontade intelectual, de orgulho e do obscurecimento da paixão. Então, Rajas, a própria paixão, foi disciplinada através de uma estrita disciplina moral, induzindo um estado calmo, claro, receptivo da mente. Três qualidades: calmo, mas não a calma que adormece. Calma é unida à clareza. Agora, como a clareza facilmente endurece e se estabelece e insiste que as coisas sejam assim, porque se vê as coisas assim. Não. Calmo, claro e receptivo. Aí muita coisa pode acontecer. Livre da auto-vontade egoística, intelectual, de orgulho e do obscurecimento da paixão. Paixão, não sei se a mãe disse isso, não? É um fogo que queima violentamente com muita fumaça. Produz muita fumaça. Então isso seria esse obscurecimento, né, que a paixão faz. O fogo é autêntico, mas a fumaça é muito forte. A famosa disciplina de Brahmacharya, que era o fundamento da cultura ariana e da moral ariana. Quanto às ideias errôneas que ele relata no elemento de Rajas, a sua interferência às ideias errôneas, procurou-se remover a interferência às ideias errôneas através de uma estrita submissão mental ao professor durante o período receptivo, quando o corpo do conhecimento afirmado ou das ideias certas já na posse do homem, da humanidade, quando este corpo foi explicado a ele e transmitido à sua memória. A interferência, procurou-se remover a interferência das ideias errôneas através de uma estrita submissão mental ao professor. Então o professor era o possuidor do conhecimento, das ideias certas, da moral apurada. Ele era o conhecedor. Então, a questão seria só receber o corpo do conhecimento. Não seria discutir com ele, não seria gostar ou não gostar. Não seria papel do professor, naquele tempo, compreender a necessidade, a liberdade da alma infantil, ou sua necessidade afetiva, ou suas carências, mas se exigiu uma submissão total no período receptivo, mentalmente. Então o aluno já deveria estar preparado, não? No caso de não ser atrapalhado através de outros impulsos, ou emoções, ou movimentos da vitalidade, ou do físico, ou emocional. Certamente deve ter, claro, havia uma tradição forte, que já como que colocou cada um na posição X. Então quem procurou o professor não para ser libertado de coisas errôneas dentro dele, mas para aprender em nível mental, para receber conhecimento. O resto não era com o professor. Então, situação bem diferente da nossa de hoje. Nosso sistema educacional aparentemente tem a mesma base, mas é a perversão disso. É a endurecida e
falsa autoridade do professor, que na verdade não tem conhecimento, só tem um livro e um diploma, mas não tem conhecimento. E então força o aluno para engolir isso, mas não é um conhecedor. Ou poucos são raros. Então é como que a réplica disto, mas em termos, como eu digo, corrompidos. A remoção de tamas foi efetuada através da disciplina de pureza moral, que acordou a energia de tejas, luz e eletricidade no sistema, e através do poder de tapásia, calor, austeridade, quer dizer, os métodos austeros, austeridade, ascetismo, que despertam a energia interior. A remoção de tamas foi efetuada através da disciplina de pureza moral, que despertou a energia de tejas, luz e eletricidade na estrutura do organismo humano, e através do poder de tapásia treinou o organismo, a estrutura, a ser um reservatório de força e clareza mentais. Então, o segundo, né? Então aqui se prepara o reservatório, o recipiente, para que então no segundo movimento de rajas, disciplina de rajas, ou purificação de rajas, como vimos, o estado calmo, claro, receptivo da mente possa se estabelecer. Não encontre um físico mal arrumado, um físico resistente, um físico preguiçoso, um físico escuro, mas para que a própria constituição do organismo já esteja pronto para lidar com esta energia calma, clara, receptiva da mente. E o acordar, então, o último passo da iluminação foi ativamente efetuado pelo método triplo de repetição, meditação e discussão. O acordar da iluminação foi ativamente efetuado através do método triplo de repetição, meditação e discussão. E logo ele diz, arte ou repetição significou encher a parte gravadora da mente com a shabda ou palavra, de modo que o arta, o significado, pudesse levantar de si, de dentro. Pudesse, como que através de força própria, se levantar de dentro, surgir de dentro. E não precisa ser dito, diz ele, que uma repetição mecânica naturalmente não produziria tal efeito. Ora, Shabda, Shelvin escreveu sobre Shabda também, é um termo que significa em sua origem, ou significado mais precioso, mais essencial, a palavra divina, que é a palavra como veículo de energia, uma energia criativa. Então o mantra se baseia amplamente nesse poder criativo da palavra, que a pessoa deve ser treinada a ligar-se à região de consciência suprema de criação, e se ela então fala a palavra do mantra, então este poder, essa energia criativa, transformadora, através dela, da fala dela, se transmite, se efetua. Então o mantra não seria
vamos dizer, um momento de acalmar-se, ou de uma magia, de repetição, um certo número da frase, da fórmula, então certas energias se efetuam como que magicamente. Mas quem recita o mantra tem que ser treinado. Só se fosse possuidor, capaz de abrir-se a esta força criativa do alto e deixar ela fluir atrás de si, ele pode falar o mantra. Fora isso, o mantra é uma curiosidade do nosso século, não? Mas não tem muito sentido. Então, é bom lembrar isso quando lemos aqui Shabda. Pois repetição quer dizer, assim como veio para mim a palavra, assim como foi formulado, no caso aqui, em tempos imemoriais, nas escrituras, assim eu repito isso dentro de mim. Através disto, acordará em mim o conhecimento do significado da palavra. Então não é uma palavra onde o professor dita a palavra e só ele tem atrás um caderninho que tem significado as palavras. E o aluno então tem que se esforçar cerebralmente para descobrir o que é. No fim, o professor diz, bom, foi quase, mas aqui ele está... Não, outro método. Ok? A palavra trabalha dentro de nós e desperta em nós o conhecimento. Então, deve haver, muito bonito o texto agora, esta clara e quieta receptividade. Veja em cima, chegar a um estado calmo, claro, receptivo da mente. Então aqui, praticamente com as mesmas palavras, em vez de calmo tem quieto. Então deve haver esta receptividade, receptivo foi transformado em substantivo. Deve haver esta receptividade clara, quieta, e este aguardar a palavra, esperar pela palavra, ou coisa, com a parte contemplativa da mente. É isto que os antigos indianos queriam dizer com dhyana ou meditação. Então, meditação ou dhyana seria, originalmente, uma clara, quieta receptividade da mente e aguardar a palavra, aguardar a coisa, com a parte contemplativa da mente. Para que a partir desta coisa que entra, por esta palavra que entra, a minha parte contemplativa possa interiormente começar a soar, a responder, a acordar, a dar o sentido. Então ele dá um exemplo. Todos nós sentimos, ao estudarmos uma linguagem, como dificuldades que pareciam insolucionáveis, enquanto lutamos com o texto, de repente se fundirem, se desfazerem, e uma compreensão clara se levantar, sem nenhuma assistência de um livro ou professor, depois justamente de nós afastarmos o livro, nossa mente, por um período curto. Então, todos nós sentimos, ao estudarmos uma linguagem, por exemplo, dificuldades que pareciam insolucionáveis enquanto lutamos com o texto, de repente se fundirem e uma compreensão clara surgir sem nenhuma assistência de um livro ou um professor, justamente depois de afastarmos o livro de nossa mente por um período curto. Muitos de nós experienciaram também o constrangimento de
assumindo uma linguagem ou alguma matéria para a aprendizagem, depois de uma breve descontinuação, interrupção, nós vemos que nós entendemos aquele assunto, aquela linguagem, muito melhor do que no momento que nós o começamos. E sabemos o significado de palavras que nunca encontramos antes e que podemos explicar frases que antes de interrompermos o estudo teriam obstado nossa compreensão. Às vezes, muitos de nós experienciaram também o constrangimento de, ao assumirmos, ao empreendermos a aprendizagem de uma linguagem ou objeto qualquer, que depois de uma curta interrupção, nós percebemos que nós compreendemos a linguagem, o objeto, muito melhor do que antes, quando a começamos, que podemos saber o significado de palavras que nunca ouvimos antes e que podemos explicar frases que antes de interrompermos o estudo teriam obstruído nosso conhecimento. Isto ocorre porque o jnata, o conhecedor, dentro, jnana é conhecimento. Penso que os aforismos têm a tridivisão, não? Jnana, bhakti, karma. Jnana é conhecimento. Existe o jnana yoga, o bhakti yoga e o karma yoga. Então, jnata é o conhecedor, jnana, o conhecimento. Então isso acontece, tal fenômeno, como ele relatou, porque o jnata, o conhecedor dentro, concentrou sua atenção sobre o assunto e trabalhou no intervalo, concentrando-se na fonte de conhecimento dentro, em conexão com a questão, o quesito. Então, às vezes, isto acontece porque o jnata, o conhecedor dentro, se concentrou no objeto, o assunto, e se ocupou dele, ou trabalhou com ele, no intervalo, concentrando-se na fonte do conhecimento dentro, mas em conexão com tal assunto, tal questão particular. E para esse momento, você falou ontem de dormir e eventualmente acordar com um problema resolvido ou uma clareza sobre ele. E a própria mãe recomenda isso, não? Que caso tenhamos alguma coisa que, não sei se eu estou fantasiando, acho que não. Não sei, assim, um assunto mesmo de aprendizagem ou um problema que a mente não sabe resolver. Concentrar-se nisso antes de dormir, como que levando para dentro do sono, mas conscientemente, quer dizer, fazer uma concentração real, como que colocando com clareza os tópicos da coisa. E então, eventualmente, acordar com a solução. Pronto. Então, seria uma ação semelhante, somente conscientemente empreendida. E achei interessante também ele falar sobre esta divisão da coisa, não? O estudo. E encontro dificuldades. Em vez de continuar e insistir, eu fecho o livro e descontinuo, interrompo o estudo. Depois de retomar, a coisa está clara. Então isso me lembra uma coisa que experimento assim toda noite mesmo. A mãe fala uma vez en passant, sem assim especificar muito, da divisão do sono, que se vê como que um método
de abreviar o sono, de não ter necessidade de dormir tanto. Então eu posso, assim, de experiência própria, afirmar, se eu deito quando estou cansado, vamos dizer, 11 horas ou meia-noite mesmo, ou mais tarde mesmo, deito e consigo só dormir meia hora ou 20 minutos, e realmente acordar depois e vencer a sonolência que não está presente. Isso dá uma energia para 2 ou 3 horas de trabalho depois. E depois disto, basta dormir. Então eu conto. Então eu digo, bom, eu já dormi meia hora antes ou uma hora antes, então basta agora mais 3 horas e meia para completar 4. Para mim 4 é a média de sono para mim. Então eu faço isso e acordo e está tudo em ordem. Não preciso depois dormir mais 4 ou mais 5 horas. Não. Eu posso realmente, é a divisão do sono. Isso é possível. Então me lembra isso aqui, que é com que o processo secretamente iniciado continua secretamente e se completa, mesmo que você fisicamente não participa dele. Como aqui o conhecimento, você inicia o processo do conhecimento, você aprende a linguagem, encontra problemas, você não insiste, você fecha o livro, se afasta, não sei se por horas ou por dias ou semanas eventualmente, volta isto. Então o processo continuou sem você fisicamente participar dele, porque você não mais pensou no assunto. E a coisa ficou resolvida. Você entende a linguagem, você entende as palavras, e você pode explicar frases que antes você não entendia de jeito algum. Então eu sinto assim, deve ser um processo semelhante no caso do sono. Você começa o repouso, você se tira dele e trabalha, mas o repouso continua, e você depois o completa. Isso é algo desse sentido. Olha, ela falou só assim, de uma divisão do sono, ela não se aprofundou. Mas deve ser nesse sentido. Então são métodos não, quer dizer, são fenômenos que surgem, a gente tem a experiência, uma vez ou outra, mas como eu digo, não conscientiza e não faz isso método, e não trabalha com isso, aí é pena. É uma possibilidade real, aberta, mas a gente não aprende a usá-la. Então tem muita coisa assim, que a gente poderia, a partir disso aqui, tudo, começar a praticar mesmo. Mas quase todos nós vamos deixar isso no clima da leitura só, sem levar à prática, eu digo. Não digo não acolher interiormente, talvez amadurecendo com isso. Isso espero que aconteça com todos. Mas eu digo, esse sentido mais pela prática, não é? Nós não fomos educados para isso, aí está o dilema. Bom, mas diz ela, aí ela restringe agora, pena. Esta experiência do conhecimento brotar enquanto você não se preocupa dele, o jnata, fazer o trabalho dentro para você, é interessante. Já me foi oferecido assim várias vezes, a Barça ou o Mirador tem esse serviço de pesquisa, não? Para eu utilizar isto, deixar outras pessoas pesquisarem para mim assuntos de palestras ou assim. Eu nunca, achei sempre esquisito. Pessoas que não me conhecem, com que eu não estou em conexão, que não sabem a dimensão do meu trabalho, que não sabem nada de mim. Eles podem fazer um trabalho para mim, só pode ser mecânico. Não vou poder aproveitar isso. Frequente-o habitualmente mesmo, com ajudas externas, quer dizer, o professor, ou o livro de texto, gramática, o dicionário, e aprender um assunto amplo ou totalmente de dentro. Mas, diz ele, isto é só possível ao yogi através de um prosseguimento bem-sucedido na disciplina do yoga.
com as palavras, precisa de uma dedicação, como que exclusiva, uma concentração exclusiva a isto para chegar realmente ao último resultado possível. Isto não é dado por treinos ocasionais, não, mas tem que ser uma coisa, e menos ainda por cursos intensivos. Isso é questão de tempo também, não? Aquela coisa que precisa de um tempo para amadurecer. Isso é sempre a minha crítica nos cursos intensivos, não? Eu acho que é afinal uma violação praticamente do organismo de conhecimento e tudo, porque cada coisa precisa de tempo, é um amadurecimento. Então, mas reconheço que tem também suas vantagens. Ora, achei interessante para nós, antes de terminarmos o artigo, tem mais um parágrafo que é interessante para nós. No 4º capítulo, lemos o que na Nana 52 será publicado sobre as gunas. É de Sri Aurobindo, de a síntese do yoga. Então coincidiu, achei assim muito bom poder completar dessa maneira. Então, uma notinha antes, a noção das 3 gunas, ou triguna, três gunas. Nos vem da Índia antiga. A Bhagavad Gita usa os termos dessas 3 qualidades, ou modos da natureza, tamas, rajas e sattva, como base do ensinamento. Como base do ensinamento, através do qual Krishna esclarece Arjuna e o encaminha para a vida na verdade, a vida como ele deve ser divina. É de extrema utilidade para o autoconhecimento refletir sobre essas 3 realidades psicológico-interiores que compõem a natureza e caráter de todo homem, e especialmente refletir guiado por Sri Aurobindo. Então, nós ouvimos do Mahabharata, Ramayana Mahabharata, na nossa leitura sobre o Brahmacharya. E a Mahabharata, esta bem remota epopeia da Índia antiga, eu não sei dizer exatamente, mas me parece data de 4.000, 3.000 a.C. Ela é bem antiga mesmo. E uma parte da Mahabharata, de modo que não se sabe quem escreveu a Mahabharata, ou supõe um conjunto de rishis ou poetas da época, mas não sabem ao certo. E uma parte da Mahabharata é a Bhagavad Gita, o canto do bem-aventurado. Na Bhagavad Gita, a situação é uma batalha em Kurukshetra entre 2 partidos que se compõem da mesma família. Por intrigas, os direitos sobre um terreno determinado foram roubados por uma parte da família, e a outra parte então resolve não admitir isto e até chegar ao momento de batalhar os próprios parentes, matar eventualmente os parentes, para que a verdade reja, não admitir nenhuma situação inadmissível moralmente em termos interiores. Eu falei da casta dos kshatriya, dos guerreiros. Eles tinham como obrigação batalhar-se pela verdade, em desconsideração de qualquer outra circunstância, elemento, qualquer coisa. Então aqui entra uma situação muito especial de ter nos 2 lados então gente da mesma família. Então Arjuna, o personagem principal do Bhagavad Gita,
está do lado da verdade, batalhando os que entregaram e que falsamente se apoderaram do terreno. E então, antes da batalha, na véspera, ele se deixa levar no seu carro na frente do outro lado, outro partido, e passa por todas as pessoas, com que para mais ou menos ver conscientemente com quem ele vai lutar no outro dia e a quem ele vai matar eventualmente. Então ele vê tio, não sei, não só tio, mas assim, relações mais íntimas de pessoas, seu guru, seu professor, não sei, 1000 pessoas. E então ele volta e ele cai numa depressão profunda. O vital prevalece, a emoção, a ligação emocional afetiva. E houve, antes de se resolver esta batalha, um encontro dele com seu irmão, os dois, se reunindo com Krishna, o Deus Krishna, que era ministro na época, seu papel exterior, no reino em que os dois viviam. O pai deles era o rei a quem eles serviam. E os dois vieram para ele, justamente para ele decidir sobre a batalha, sobre esta guerra, e solicitando a ajuda dele. Então ele ofereceu: vocês podem escolher, ou eu dou um exército, não sei a ordem, 5.000 homens, todos eles maravilhosamente equipados com armas e tudo mais, ótimos guerreiros, ou eu me ofereço para ser o condutor de carro na batalha, mas não ofereço nenhuma ajuda em termos físicos, só estar junto e conduzir vocês. E então o irmão imediatamente declara que ele quer o exército, 5.000 homens armados, bem treinados. E Arjuna escolhe Krishna. Ele diz: não, escolhe a consciência junto a mim, para ir na batalha a cada momento saber o que eu devo fazer. Então foi Krishna que o levou, então assim tornou servente do príncipe Arjuna, o condutor de carro, assumir esse papel. Então o levou lá, ele volta, então ele nota a depressão de Arjuna. Nota não só, mas fica mais que evidente. E então começa a partir daí um diálogo que é a própria Bhagavad Gita. É só isto, em que Krishna começa a dizer que não pode jamais, neste momento, recuar, fugir da tarefa, porque moralmente, como Kshatriya, ele é obrigado a lutar para a verdade. Para quem, contra quem, não importa. Não poderia agora botar na balança, na nossa balança, questão de emoção, de sentimento, ou de irmandade, ou de parente, ou de não sei o que. Isto não importa. A verdade é a questão. Eles optaram pela falsidade. Tem que ser combatidos. E sua maneira de combater é guerrear, matar. E a partir então aí uma ampla, uma longa, uma profunda, uma altíssima, complexíssima conversa sobre tudo: vida, morte, Deus, homem, tudo. Então, e nesta conversa, então, Krishna dá o ensinamento das 3 gunas a Arjuna. Ele então seria o tipo sátvico, que deixa-se guiar pela luz de seu intelecto, pelo equilíbrio, pela perfeita visão da coisa, e não por uma moção de dentro incontrolável, obtusa. Agora, aqui não fala da Bhagavad Gita, é só botei na nota introdutória. Só para dizer isso ainda, é tão rico, tão grande. Sri Aurobindo foi assim, se identificou com a Bhagavad Gita assim de maneira tão profunda, tão total, e foi tão quase possuído por ela, que ele escreveu uma famosa obra dele, Essays on the Gita, ensaios sobre a Gita.
é um livro assim muito especial, mas muito tão especial, de uma beleza tão grande, de uma doçura, de um canto de linguagem assim, como nenhuma outra obra dele, de prosa. Assim, uma coisa que mexeu com o coração dele, com a alma dele, assim, profundamente. É lindíssimo. E nesta obra ele traduz a Gita, não sistematicamente, mas ele cita os versos, comenta cada verso. E assim temos a tradução da Gita. Ela foi extraída desse Essays on the Gita. Haveria possibilidade para casa fazer a tradução dessa obra publicada? Porque, inclusive, as traduções que tem do Bhagavad Gita aí não... É o seguinte, eu pedi ao Núcleo Ribeirão Preto uma tradução, tem duas edições muito interessantes da Bhagavad Gita. Uma é de Pavitra. Pavitra é o fundador da escola do Ashram francês, um altíssimo intelecto, que compilou a evolução futura do homem. É Pavitra. Ele escreveu então, traduziu a versão de Sri Aurobindo para o francês, ao mesmo tempo ele teve conhecimento do sânscrito. Ele, ao meu ver, usou as duas fontes e traduziu os primeiros 6 capítulos de Essays on the Gita para o francês e depois comentou cada verso a partir de Sri Aurobindo, usando Life Divine, Síntese do Yoga. Parece essas duas obras principalmente, não sei mais. É uma edição assim, era true, né, essa edição. É um livro assim de uma beleza extraordinária, mas é muito grande. E tem uma outra edição de Shyam Sanda, que nos dá a tradução de Sri Aurobindo completada e, junto com isto, curtos comentários de Life Divine, Síntese do Yoga, Essays on the Gita, que são as 3 obras principais de Sri Aurobindo, sobre os versos da Bhagavad Gita. E dá como que um tema a cada sessão da Gita, através de versos de Savitri, escritos da mãe também. Então, uma coisa muito bonita, muito, assim, realmente sátrica, que trabalhou aí e criou uma coisa assim muito bonita. Então, eu pedi ao Núcleo Ribeirão Preto para traduzirem isto e para também verem a possibilidade de, talvez, eles próprios financiarem a publicação disto, que a casa publicaria. E a coisa começou e depois ficou no fim, agora com Farah, acho, e Tatiana somente, não? Os dois ficaram na tradução? Também? Não, se você pode dar alguma notícia sobre isso? A parte do Farah está parada por enquanto. E a da Tatiana, que é a tradução do francês, do português, ela continua. Mas não tem francês, né? É uma obra inglesa, no idioma inglês. Sim, a da Tatiana tem em francês. Não, isso não. É uma outra... pode ter a Bhagavad Gita de Chu em francês. Então, mas isto não pode ser usado para traduzir. Pode ser usado para comparar, mas sem saber inglês não se poderia traduzir, então. Pois então, assim, na época o estudo era feito da seguinte forma: ela traduzia a dela e comparava com a do Farah. E assim a gente fazia um estudo. Mas que continua e o Farah assim parou. Então seja a hora de a gente... Deu a ideia que seria uma coisa assim temporária. Porque assim não tem muito sentido. E o Ashram exige, inclusive, que cada obra Sri Aurobindo da mãe, por exemplo, Ashram tem as obras completas da mãe em inglês, mas ela falou tudo isso, escreveu em francês. Então, eles não permitem a tradução do inglês, mas tem que ser traduzido do original para publicação. Então, nesse sentido, assim, não é o certo que está ocorrendo. Mas o trabalho da Tatiana era mais no sentido assim de comparação mesmo e tradução. Sim. Não assim uma posterior publicação da casa. Sim. Mas isso foi incentivado nesse sentido, não?
Bom, então eu vou entrar em contato com o pessoal. Então você poderia verificar em que pé a coisa está realmente e se há interesse em continuar o trabalho no sentido de preparar uma publicação. E se não, então melhor voltar para o centro e eu cuidar. Então, para ver como poderia ser isso, não? Com certeza. Então isso já foi, eu senti a mesma coisa. É uma obra tão capital, não? E não existe uma tradução boa. Então, foi iniciado umas... Principalmente com toda essa, sim, essa montagem sim, do sabítulo. sim. Bom, temos meia hora ainda. Então, esse é um capítulo de a síntese do yoga. Transcender a ação natural da Prakriti inferior. Prakriti é o termo sânscrito por natureza. Inferior não seria a natureza divina, mas a natureza daqui. Então, transcender a ação natural da Prakriti inferior é indispensável para a alma, se é para ela ser livre em seu si e livre em suas obras. Transcender a ação natural da Prakriti inferior. Quer dizer, transcender, agir segundo os impulsos, os instintos, os modos normais da natureza. Para transcender a isto, é indispensável para a alma, se é para ela ser livre em seu si e livre em suas obras. A sujeição harmoniosa a esta presente natureza universal, uma condição de um trabalho bom e perfeito para os instrumentos naturais, não é um ideal para a alma, que deveria antes sujeitar-se a Deus e sua Shakti, embora mestre de sua própria natureza. A sujeição harmoniosa a esta presente natureza universal, dizendo, o homem foi criado assim, então ele deve viver assim, assim. Isto é natural para ele. São essas condições que a natureza oferece a ele. Então, a sujeição harmoniosa a esta presente natureza universal, uma condição de um trabalho bom e perfeito para os instrumentos naturais, não é um ideal para a alma, que deveria antes sujeitar-se a Deus e sua Shakti. Shakti é Deus, a energia criativa, executora, realizadora da consciência suprema. Embora a alma deva ser realmente, diz ele, mestre de sua própria natureza. Como agente ou como canal da vontade suprema, ela tem de determinar, pela sua visão e sanção ou recusa, o uso que será feito da armazenagem de energia, as condições do ambiente, o ritmo de movimento combinado que são fornecidos pela Prakriti para o trabalho dos instrumentos naturais, mente, vida e corpo. A alma humana, sendo o agente da vontade suprema, ou sendo o canal da vontade suprema, a alma tem de determinar, através de sua visão e sanção ou recusa. Ela é livre. Ela deve determinar o uso que será feito do corpo, do instrumento que ela recebeu. Quer dizer, da armazenagem da energia, das condições do ambiente, o ritmo de movimento combinado que são fornecidos a ela pela Prakriti, pela natureza, para o trabalho dos instrumentos naturais, quer dizer, para o trabalho de mente, vida e corpo. Então a alma deveria determinar o que fazer de mente, vida e corpo. Em que sentido mente, vida e corpo devem ser usados, aplicados, empreendidos. Mas esta natureza inferior pode somente ser dominada
se for sobrepujada e usada de cima. Essa natureza inferior pode somente ser dominada se for sobrepujada e usada de cima. Isto pode somente ser feito por uma transcendência de suas forças, qualidades e modos de ação. A natureza somente pode ser dominada se ela for sobrepujada e usada de cima, de um nível mais alto. E isto pode somente ser feito por transcender as suas forças, qualidades e modos de ação. Porque enquanto somos envolvidos nisto, não podemos nunca dominá-la. Ela nos dominará. Ou quando ela nos dá uma pausa, então parece que nós estamos dominando, mas já ela nos comanda. Então só se nós transcendermos a isto. De outra maneira, estamos sujeitos às suas condições e inexoravelmente dominados por ela, não livres no espírito. O próprio espírito fica numa condição de aprisionamento. A ideia dos três modos essenciais da natureza é uma criação dos pensadores da Índia antiga. E sua verdade não é imediatamente óbvia, porque ela foi o resultado de longa experimentação psicológica e profunda experiência interior. A ideia dos três modos essenciais, já sabemos, antes de falar, que é Sattva, Rajas, Tamas. A ideia dos três modos essenciais da natureza é uma criação dos pensadores da Índia antiga. Não é de um só, mas como que uma geração, gerações talvez, que trabalharam nisso. E sua verdade não é imediatamente óbvia à mente, porque essa verdade foi o resultado de longa experimentação psicológica e profunda experiência interior. Que não foi uma pesquisa científica e a partir dela uma sistematização do material, uma organização do material, mas foi algo que brotou de dentro. Portanto, sem uma longa experiência interior, sem íntima auto-observação e percepção intuitiva das forças da natureza, é difícil entender precisamente ou utilizar firmemente tais modos da natureza. Muito exigente, mas muito realista. Muito bom. Portanto, sem uma longa experiência interior e sem uma íntima auto-observação e percepção intuitiva das forças da natureza, é difícil entender isto precisamente ou utilizar isto firmemente. Ainda assim, certas indicações genéricas podem ajudar o aspirante no caminho das obras a compreender, analisar e controlar, através de seu consentimento ou recusa, as combinações de sua própria natureza. Mas, ainda assim, embora não seja todo mundo que possa se aproveitar disto logo, ainda assim, certas indicações genéricas podem ajudar o aspirante no caminho das obras. A síntese do yoga tem, eu não sei exatamente se é uma divisão em livros. São livros, sim, mas não sei se os títulos dos livros são o yoga das obras, o caminho das obras, o caminho do amor, o caminho do conhecimento, ou são capítulos só, não sei. Em todo caso, aqui uma sessão deve ser
o caminho das obras, o yoga das obras. Então, é nesse sentido que eu falo agora, certas indicações genéricas podem ajudar o aspirante no caminho das obras, quer dizer, a realização interior, ou total libertação, através dos trabalhos. A compreender, analisar e controlar, através de seu consentimento ou recusa, as combinações de sua própria natureza. Quer dizer, ele diz praticamente, no momento que eu conheço a mim, eu estou na condição de poder agora afirmar ou recusar, dizer, isto está de acordo com o meu ideal, isto me ajuda no caminho, isso aquilo não. Então, rejeito. Com isto não permito, não admito em minha composição. Sem este conhecimento, não tem sentido. É gratuito. Senão revertir depois em ação sobre si mesmo. Como eu disse, isso vai ajudar ao aspirante a compreender, analisar e controlar, através do seu consentimento ou recusa, as combinações de sua própria natureza. Esses modos são denominados, nos livros indianos, qualidades ou gunas. Eles são dados os nomes de Sattva, Rajas, Tamas. Sattva, outra vez aqui, interessante, a sequência de cima. Sattva, Rajas, Tamas. Sattva é a força do equilíbrio e se traduz em qualidade como bem e harmonia e felicidade e luz. Ele falou lá da iluminação sáttvica. Rajas é a força da cinesia e se traduz em qualidade como luta e esforço, paixão e ação. Tamas é a força da inconsciência, inércia, e se traduz em qualidade como obscuridade, incapacidade e inação. Mais uma vez. Sattva é a força do equilíbrio e se traduz em qualidade como bem e harmonia e felicidade e luz. Então, hoje de manhã lemos alegria e calma, não? Chama a atenção. Então seria esse estado de felicidade, de harmonia. Rajas é a força da cinesia e se traduz em qualidade como cinesia, movimento, ação. Como luta e esforço, paixão e ação. Tamas é a força da inconsciência e inércia e se traduz em qualidade como obscuridade e incapacidade e inação. Usadas comumente como para uma autoanálise psicológica, essas distinções são válidas também na natureza física. Cada coisa e toda a existência na Prakriti inferior, nossa natureza, a Terra, as contém e seu processo e forma dinâmica são o resultado da interação desses poderes qualitativos. Mas ele explicou Sattva, Rajas, Tamas. Depois diz, estas distinções, Sattva, Rajas, Tamas, essas distinções usadas comumente para uma autoanálise psicológica são, no entanto, válidas também na natureza física. Cada coisa e toda a existência na natureza da Terra, Prakriti inferior, as contém e seu processo e sua forma dinâmica são o resultado da interação desses poderes qualitativos. Quer dizer, a natureza da Prakriti
o seu processo, a sua força dinâmica, resultam justamente da interação desses poderes qualitativos, de sattvas, sattva, rajas e tamas. Quer dizer, da combinação, da interação, da resistência, da luta mútua, do conjunto, resultam todo o processo e a dinâmica da natureza. Cada forma das coisas, quer animadas ou inanimadas, é um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Está sujeita, cada forma que existe, está sujeita a uma corrente infindável de contatos úteis, perturbadores ou desintegradores, vindos de outras combinações de forças que a rodeiam. Mais uma vez. Cada forma das coisas. Forma é forma. Forma de um corpo, forma de uma mão, forma de um pensamento, forma do fio, forma do microfone, forma da árvore, forma da nuvem, qualquer coisa. Cada forma das coisas, quer animadas ou inanimadas, montanha, areia, é um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Forças naturais em movimento, os átomos. Energia natural em movimento, mas mantida em equilíbrio. Assim produzindo os fenômenos que existem por aí. Agora, esta forma, então, que é um equilíbrio constantemente mantido. Quer dizer, aí já vejam, vamos dizer, a forma, vamos dizer, de meu rosto como menino, ou como adolescente, ou como quando tinha 20 ou 30 anos, e de agora, vamos dizer, basicamente é o mesmo rosto, mas já sofreu transformações. Quer dizer, um equilíbrio mantido constantemente, sim. Osso e todo o crânio, tudo é a mesma coisa, e feições básicas ficam as mesmas, mas tudo se formula cada vez mais e se marca cada vez mais. Um dia o equilíbrio vai ser dissolvido. A energia vai destruir esta formação física e vai dissolvê-la. A partir daí, esta forma não existe mais. Enquanto ela é mantida, permanece a forma. Mas a forma, então, está sujeita a uma corrente infindável, nunca tem fim, de contatos úteis, nutritivos, afirmativos, protetores, perturbadores, cria confusão, cria problema, em termos não só psicológicos, físicos, doença, acidente, agressão, vamos dizer, não sei, de frio, calor, tudo mais, cansaço, contatos perturbadores ou desintegradores, ameaça de morte, ameaça de mutilação, ameaça de destruição, vindas de outras combinações de forças que a rodeiam. A raposa atrás da ave, a ave atrás da semente, a semente atrás da terra, que ela vai para encontrar seu lugar. A terra, não sei. Sim, dependendo do sol, exato. Ou da chuva. E assim por diante. Quer dizer, uma coisa atrás, correndo atrás da outra, devorando, destruindo a outra. Então, a corrente infindável. Então, cada forma, qualquer uma, está sujeita a uma corrente infindável de contatos úteis, perturbadores ou desintegradores, vindos de outras combinações de forças que rodeiam esta primeira forma. Nossa própria natureza de mente, vida e corpo nada mais é do que uma tal combinação formativa e um tal equilíbrio.
e vemos como o equilíbrio é lábil. Então, se vemos os corpos, vamos dizer, que formações diferentes. Nós ainda somos mais ou menos agraciados de corpos equilibrados, mais ou menos. Mas quantas deformações? Então, é um equilíbrio como que geral só, que determina o tipo de corpo humano, o tipo de funcionamento de corpo humano. Mas dentro desse equilíbrio já, quanta flexibilidade, como ele diz, não? Ele diz, um equilíbrio constantemente mantido de forças naturais em movimento. Aí está. Então, constantemente, até em nossa formação, o trabalho continua, tendendo a criar um outro tipo de organismo, outro tipo de corpo. E se a gente compara o corpo do homem pré-histórico com o nosso corpo, até o esqueleto, forma de crânio, que trabalho imenso que a natureza fez de África. Nós não temos mais esse tipo de crânio, de rosto, esse tipo de corpo. É diferente. Assim, nosso corpo também está sendo trabalhado para produzir um outro tipo de corpo ainda, com certeza. Então, nossa própria natureza, o nosso de corpo, de mente, vida e corpo, nada mais é do que uma tal combinação formativa, equilíbrio das forças naturais. Na recepção dos contatos ambientais e na reação a eles, os três modos determinam o temperamento do recipiente e o caráter da resposta. Na recepção dos contatos ambientais, como é que eu recebo os contatos? E na minha reação a eles, na reação das coisas aos contatos. Eu bato aqui, aparentemente não tem reação nenhuma. Ora, eu bato na coxa dele assim, ele vai fazer assim, não? Ou vai bater em mim, segundo o seu temperamento. Ou vai dizer, me deixa, por favor. Tá, mas... Então, na recepção dos contatos ambientais e na reação a eles, os três modos, sattva, rajas, tamas, determinam o temperamento do recipiente e o caráter da resposta. Inerte e inapto, ele pode tolerá-la sem nenhuma reação responsiva, nenhum movimento de autodefesa ou nenhuma capacidade de assimilação e ajustamento. Então, várias coisas são exigidas. A reação deveria ser responsiva, que deve ter uma reação, uma resposta de reação, não a omissão da reação. Nenhum movimento de autodefesa. É natural a nós nos defendermos esta entidade, esta unidade de ser, corpo físico, mentalmente e vitalmente. Nossa reunião foi um tal organismo. Então, no momento que apareceu um perigo, como foi sentido por várias pessoas, vindo daqui, os dois, então, várias forças se projetaram, se precipitaram para proteger esta unidade, para proteger a unidade do grupo casa. Não deixar que nada surgisse que pudesse ser uma semente de divisão, uma semente de desintegração. Isso foi instantaneamente a reação instintiva. O que prova a saúde do grupo casa. Que isso, então, é possível. Como falei hoje de manhã, não? Isso foi a situação da minha consciência antes da primeira reunião, quando coloquei a coisa em público. Porque tudo podia surgir. Eventualmente reações que talvez impossibilitariam o trabalho. Porque não sabia nada, não tinha nada combinado. Pessoas dos mais diversos tipos. Por isso, então, me preparei assim mais profundamente e pedi que a mãe me desse alguma palavra a respeito.
Estou pensando nisso aqui justamente. A resposta, tudo vai depender da resposta, da reação, que pode ser de vários tipos. Então, mais uma vez, se a resposta então for inerte, inapto na recepção dos contatos ambientais e na reação a eles, os três modos determinam o temperamento do recipiente e o caráter da resposta. Então, se o temperamento for inerte, inapto, ele pode tolerá-las, os contatos ambientais, tolerá-los, deve ser, contatos, sem nenhuma reação responsiva, nenhum movimento de autodefesa ou nenhuma capacidade de assimilação e ajustamento. Este é o modo de tamas, a maneira da inércia. Os estigmas de tamas são cegueira e não consciência e incapacidade e não inteligência, preguiça, indolência e inatividade e rotina mecânica e o torpor da mente e o sono da vida e a sonolência da alma. Uma boa lista. Os estigmas de tamas são cegueira, não física, mas eventualmente física. Não tem olhos. É significativo. Bom, não percebe. Os estigmas de tamas são cegueira e não consciência e incapacidade. Não tem jeito, não sabe como reagir. E não inteligência. Não percebe, não pode combinar os dados percebidos para uma percepção clara. Preguiça, indolência e inatividade e rotina mecânica, já que é ativo, não é ativo criativamente, mas estabelece rotinas, e o torpor da mente e o sono da vida. Vejo tanto nas minhas aulas, não? Toca uma música linda, não? É só uma voz linda. À vontade. E a sonolência da alma, que não se manifesta assim, mas que é mais pesada, não? Mais grave. Seu efeito de tamas, se não corrigido por outros elementos, não pode ser nada a não ser desintegração da forma ou do equilíbrio da natureza, sem nenhuma nova criação ou novo equilíbrio ou força de progresso cinético. Então é grave mesmo. Seu efeito de tamas, se não corrigido por outros elementos, não pode ser nada a não ser desintegração da forma ou do equilíbrio da natureza, sem nenhuma nova criação ou novo equilíbrio ou força de progresso cinético. Simples. A rocha, vamos dizer, no mar, e o mar, a onda está se jogando sobre a rocha. A rocha será lentamente destruída. Não uma nova criação da rocha. Está simplesmente lentamente destruída. Ela resiste por sua dureza, mas com o decorrer dos tempos, as idades, a rocha é desfeita. Então, esse é um exemplo clássico. Não tem nova criação nenhuma. E nessa, então, não é só física, natureza física, tamas, mas e também emocionalmente, sentimentalmente, vitalmente a ação, sensorialmente. No coração desta impotência inerte
está o princípio da ignorância. É uma inabilidade indolente e má vontade em compreender, apoderar-se e manejar o contato estimulante ou apenas a sugestão de forças ambientais e seu impulso em direção à nova experiência. No coração desta impotência inerte está o princípio da ignorância. É uma inabilidade ou indolente má vontade em compreender, em apoderar-se e manejar o contato estimulante. Então, muita coisa é exigida, não? Não só compreender, mas vem isto, agora eu tenho que aproveitar o momento, eu tenho que pegar a coisa e trabalhar com ela. Apoderar-se e manejar. Manusear o contato estimulante ou apenas a sugestão de forças ambientais e seu impulso em direção à nova experiência. O meu progresso só se faz a partir da nova experiência. Por outro lado, não. Ficamos hoje no tamas. Ou na tamas. Se não começar agora uma outra coisa que vai exigir muita atenção de nós, acho que não seria certo. Você viu quanto a gente tem que aprender, não é? E como a gente vive assim, simplesmente vive.